Estamos no ar. Começa hoje o Em Frente às Feras, um programa reality show sociocultural. O que a gente quer? Entregar dinheiro? Não, a gente quer entregar conteúdo, assertividade. Porque se trata do quê? De empreender. E aí eu pensando com os meus botões, eu falei, eu sempre falo em empreender, mas conceitualmente, do que se trata empreender? E aí me vieram algumas palavras que fazem muito sentido para você que está em casa, quer empreender com assertividade. Primeiro de tudo, autonomia. Nós temos que ter autonomia de decisão. Decidirmos em que ponto chegou o momento da virada, decidirmos quando iniciar, por que iniciar. Sem esse poder de decisão, nós não vamos a canto nenhum. Segunda palavrinha, dedicação. Não existe empreender sem dedicar-se. Dedicar seu tempo, dedicar-se ao estudo, dedicar-se ao conhecimento. Você tem que saber para quem você está empreendendo, por quê, qual dor você está resolvendo. Outra palavrinha que faz muito sentido, e essa em particular é a que eu mais gosto quando se fala em empreender, risco. Eu adoro correr riscos. Claro que empreendendo há 34 anos, muitas vezes corri riscos sem calculá-los. O ideal seria que você realmente corresse riscos, mas que fossem calculados, para que você não perca seu tempo, seu dinheiro, seu investimento, né? Isso é importante. Então, se você não tem coragem de correr riscos, se você não quer sair da sua zona de conforto, a palavrinha empreender tem que sair do seu dicionário. Por quê? Porque quando você empreende, você acorda desempregado todos os dias. É o risco que você corre por estar empreendendo no seu sonho, no seu ideal. E aí, é claro, que te brilha os olhos, palavra que também faz muito sentido, né? Diferenciação. O que faz você levantar todos os dias de manhã e dizer, eu vou entregar algo diferente, eu vou fazer de outra forma, eu vou entregar algo que a pessoa vai dizer, isso é inesquecível. A experiência que eu tive com o seu produto foi espetacular. É disso que se trata. É disso que se trata o programa que está iniciando agora. O Em Frente às Feras quer levar para você, aí de casa, que vai estar assistindo e que vai estar seguindo com a gente toda essa trajetória de 10 episódios, né? Quem é merecedor? Quem deu aquele maior brilho no olhar? Quem enfrentou as feras de maneira mais assertiva? Então, não saia daí. Toda segunda-feira, 21 horas, no canal 9 da NET, 186 da Vivo, Em Frente às Feras. Vambora que já deu muito blá blá blá, é hora de fazer acontecer. Voltando aqui, agora vamos falar com um dos celeiros que fez parte desse projeto e que, claro, sem eles teria sido muito difícil fazer com que isso acontecesse. Fernando Gaspar, além de ser uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque eu tenho muito respeito pela ética com que ele trabalha, o fio de bigode, ele é muito carinhoso, entrega o que promete, e aí, claro, a gente quer ter pessoas assim por perto. A Conexão Empreendedora surgiu para trazer conteúdo de esclarecimento. É isso, Nando? Exatamente. Obrigado pelo convite. E a Conexão Empreendedora, em fato, ela é aquele momento que o empresário já começou no seu negócio e aí ele está ali trabalhando e ele fala, tá, mas e agora? O que eu faço? Então, a Conexão ela surgiu para trazer eventos e trazer conteúdos para que forme-se uma comunidade de vários empreendedores que já passaram daquela fase da idealização e já estão com a mão na massa. Então, muitas vezes a galera tá ali com a mão na massa e empreender sozinho é muito chato, né? Muito. Então, essa comunidade se formou virtualmente, né, em todos os veículos que tem de redes sociais, e a gente traz um pouco dessa comunidade em cada evento. Então nós abordamos em cada um dos eventos que nós desenvolvemos, trazemos o conteúdo que a galera comenta ali das maiores necessidades dentro das redes sociais. Então é assim, quando você vai criar um evento, você primeiro faz uma pesquisa de base para entender quais são as maiores dores, né? Quais são os assuntos que de repente são mais importantes para esses empreendedores. Isso, as dores a gente quase já sabe que é quase tudo igual. Mas o fato é que muitas vezes o empreendedor, por se sentir sozinho, estando dentro de uma comunidade,
necessidade, fica mais fácil dele expressar as reais necessidades dele. Tá. Então, dentro do nosso portal, nós temos conteúdos que são incluídos quase que diariamente. Tá. Tanto conteúdos de pessoas que levam informações de colunistas, quanto conteúdos que nós replicamos que têm relevância e informações mesmos. Então, nós pegamos... Tendências, né? Quer Justamente. dizer, novas formas de gestão. Né? E a gente pega essas informações do ranqueamento, do que teve mais acesso ou não, e a gente já joga para dentro de um próximo evento, trazendo aquela informação mais latente ao qual os empreendedores estão ávidos para saber mais sobre aquilo. E procuramos pessoas que sejam especialistas dentro daquilo. Sim. Então, se de repente um determinado mês a gente vai falar sobre vendas online, então vamos trazer um especialista de Instagram, um especialista de Facebook, um de LinkedIn, e aí a gente forma um evento trazendo conteúdo que possa ser aplicado no dia seguinte desse empreendedor que está ali, tanto no evento quanto de repente nas redes sociais. E aí surgiu a ideia da Conexão Empreendedora. A gente começou pequenininho e se tornou hoje muito grande, Sim. né? Já falando nisso, o que você acha que o Em Frente às Feras pode trazer de sustentável, efetivamente, para o empreendedorismo? Eu acredito que tudo que a gente vai aprender dentro desse programa, o mais bacana é justamente isso, a gente pode replicar no dia seguinte no nosso negócio. Então, as coisas mais inteligentes são justamente os insights. A pessoa está vendo ali uma dificuldade que outra pessoa está passando, ela pode olhar para aquilo de uma forma como se fosse só um entretenimento, mas o empreendedor olhando aquilo, ele vai olhar e vai achar assim, caramba, vou prestar atenção para eu não cometer o mesmo erro. E isso é muito inteligente, porque você vai utilizar tanto o sucesso da outra pessoa para se espelhar, quanto de repente alguma dificuldade que ela teve para você falar assim, ela passou por isso devido a isso, então eu não vou fazer o mesmo. Eu acho que vai ser um laboratório ao vivo, que vai poder ser replicado para todos, né? Então, todos os conteúdos, as vivências, as empresas, os acertos, os erros, os sucessos e os fracassos podem ser vistos por uma visão empreendedora e você perceber aquilo e falar assim, cara, o que eu posso usar isso a meu favor? Então não significa necessariamente que você tenha que estar dentro do programa para ser merecedor. Você de assistir aqui, de procurar conteúdo e de perceber o quão grande é esse universo empreendedor, você pode replicar tudo isso no dia seguinte e você utilizar isso como se fosse uma educação empreendedora a seu favor. Eu acho que o mais interessante é isso, é a educação empreendedora que a gente aprende e isso você leva para a sua vida, você leva para o seu cotidiano e você modifica uma sociedade, Sim, né? Com certeza. Gente, como sempre, o Nando é muito simpático, né? Eu quero que ele deixe agora todos os contatos da Conexão Empreendedora para que vocês aí em casa sigam, entrem, vá aos encontros que ele cria. Bacana. Na verdade, eu vou passar um canal só para me encontrar que você vai achar todos os outros ali dentro. Se você acessar o nosso site www.conexãoempreendedora.com, você vai ter todas as informações de todas as nossas redes com todos os conteúdos que você pode participar e fazer parte dessa grande comunidade. Olá pessoal, eu sou a Patrícia Alves, idealizadora do Empreendedorismo de Salto, que é um grupo de mulheres empreendedoras, um dos celeiros aqui do Em Frente às Feras. Infelizmente não pude estar com vocês aí nos estúdios para dar a minha entrevista, dar o meu depoimento, mas estou mandando um vídeo. Eu queria antes de mais nada parabenizar a Kátia Teixeira por mais uma vez inovar, né, quando a questão é empreendedorismo. É um projeto realmente maravilhoso, não tenho palavras para descrever a contribuição que ela está dando para o nosso país, para o empreendedorismo. Queria parabenizar todos os feras que aí vão ter a missão brilhante e difícil de estar escolhendo aí dentre os vários inscritos, aqueles finalistas e também o vencedor. O Empreendedorismo de Salto, com muita alegria, foi um dos celeiros de inscrição. Isso para nós foi muito bom. As empreendedoras ficaram muito felizes. Elas se inscreveram, estão todas vibrantes, independente do resultado, se vão chegar à final ou não, mas estão felizes por poder participar, né, desse projeto e ter aí uma visibilidade voltada para os seus negócios. Eu deixo aqui o meu abraço para todo mundo e para dizer, para finalizar, que é com grande alegria realmente que nós participamos
desse projeto. Espero que venham mais projetos e felicidade, sucesso mesmo para todos nós. Bom, gente, eu não posso deixar de dizer, Patrícia virou minha amiga pessoal, porque sim, eu sou contra aquele provérbio, amigos, negócios à parte. Não, amigos, amigos e negócios bem feitos, com muito comprometimento, muita entrega, e é disso que se trata. Chegamos ao terceiro celeiro, Poder Empreendedor. Eu conheci o Fábio Carleto, a gente bateu um papo e eu falei, meu Deus, mas quanta história para contar esse menino tem. Sim, porque o Fábio é um menino e a gente estava aqui nos bastidores batendo papo e eu vou ser muito sincera com vocês, eu mudei toda a pauta do que eu ia dizer, porque a história dele é muito bacana e eu quero que ele divida aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado a todos que nos veem, é um prazer estar aqui, uma satisfação, uma honra. Primeiro eu quero agradecer a parceria, né? A cidade de Guarulhos tem um poder empreendedor muito forte, né? E você trouxe empreendedores que estão vindo de lá, competindo aqui no Em Frente às Feras. Mas o que eu queria mesmo saber de ti, porque parece que a gente tem algo em comum, você há mais tempo do que eu, é de buscar inspiração e dar voz, né? Aquelas pessoas que talvez não tenham voz e transformar isso em inspiração e em atitude para quem está ouvindo, né? Assistindo, lendo, né? Conta um pouquinho da tua trajetória que eu achei tão legal, né? E tem aqui um pouco disso, ele vai contar pra gente. Legal, então eu venho de uma família de comunicação, né? Tá. E meu pai, por onde passou, fundou um jornal, sempre foi um ativista comunitário, sempre teve essa vocação de dar voz a quem não tinha voz. Tá. Então, houve um jornal que a gente teve por mais de 30 anos na cidade de Guarulhos e que brigou com todos os grupos políticos, sempre em defesa da população, sem vínculos políticos partidários ou grandes grupos econômicos. Tá. E daí veio essa centelha, e de acreditar que as pessoas sempre podem mais e de perceber que muitas vezes as pessoas têm valores que elas mesmas não reconhecem. Sim. Então essa trajetória toda nos levou até o Poder Empreendedor e nos trouxe até aqui, né, nessa iniciativa tão bacana de vocês. E para Guarulhos é muito importante participar de um projeto como esse de vocês. O Em Frente às Feras, ele tem a coisa da competição, mas tem também da colaboração e de fazer com que as pessoas se empoderem. E tudo isso é muito legal, a gente fica muito feliz de participar. Isso que você disse faz muito sentido. Às vezes a gente não sabe que tem aquela habilidade, aquela competência, e aí a gente já tem que ir para o viés de que, como é importante nós termos um autoconhecimento antes de empreender, né? Porque aí você consegue utilizar de forma assertiva aquilo que você tem de poder real, né, Fábio? Eu costumo dizer que as pessoas poderiam se imaginar o consciente e o inconsciente como um iceberg, em que o consciente é aquela parte que fica para fora, bem pequena, e o inconsciente tudo que está para baixo d'água. E a gente muitas vezes faz as coisas no automático sem perceber, guiados pelo inconsciente, que é alimentado por todas as nossas memórias de uma vida. E aí às vezes a gente não entende por que as coisas não estão fluindo, é o que está para baixo d'água. Então esse processo de autoconhecimento é muito legal e muitas vezes a centelha, aquela faísca vem de um insight quando você ouve alguém que chegou lá falando e percebe, poxa, eu tenho isso também, eu também posso fazer. Até porque as pessoas só podem reconhecer o que elas já conhecem. Sim. Então toda a grande qualidade que um empreendedor vê em outros, ele também tem. Mas eu também vejo muito as pessoas se autorrotulando negativamente. Ah, eu não tenho boa memória. Ah, é mais fácil. Eu sou muito desorganizado. Sim. Aí a pessoa não precisa ter trabalho. Sim. Né? E quanto mais a pessoa repete algo que para se detonar, mais eu fico desconfiado, porque no fundo ela está tentando se convencer. Sabe que tem a boa ferramenta para usar, mas é que fazer sucesso, crescer, ajudar os outros dá trabalho. Dá trabalho e dói. Dói, mas dói é parte da vida, né? Isso, você perde alguns amigos pelo caminho, né? Você acaba também tendo que enfrentar alguns desafios e isso te traz também um certo receio, porque empreender também é correr riscos, né? Principalmente, talvez, correr risco, né? E aí, falando um pouquinho do Poder Empreendedor, né? Que trouxe tanta gente de Guarulhos se inscrevendo, fala um pouquinho do objetivo do Poder Empreendedor. Nas revistas, toda vez que eu vou falar com algum cliente meu de anúncio, eu preciso entender o que ele faz. Tá. E aí eu preciso entender quem é o público dele, o que ele tem de diferente. E aí quando esses caras vão contando as coisas pra gente,
a gente vai vendo que tem muitas histórias incríveis ali. A vida toda eu vi histórias de pessoas sensacionais e histórias relativamente anônimas. E muitas vezes eu pensava, pô, isso podia ser contado. Isso faria diferença para outras pessoas. Depois de muitos acontecimentos e de muitos incentivos de grandes amigos que eu sempre tenho por perto, eu comecei a pensar, por que não fazer um evento de contar essas histórias? Sou super fã do Day One da Endeavor. Adoro. Né? No Day One eu sempre vi caras fantásticos, né? Eu senti um pouco de falta de poder fazer perguntas. E aí pensei, será eu que senti não dá falta de certo? mulheres, por isso que surgiu o meu movimento. Foi por causa do Day One que eu fui um dia, tinham 8 homens contando suas histórias de sucesso. Eu falei, como assim? Não tem mulher contando história de sucesso? E foi aí que surgiu, agora que são elas há apenas 3 anos. Mas eu também tenho dificuldade de levar mulheres ao palco, porque as mulheres têm jornada dupla. Ah, tá. Então, as mulheres têm, além do seu trabalho, do seu legado nas suas empresas, elas também cuidam da sua família, da sua casa, né? Vocês são mais poderosas mesmo. Sim. E aí acaba que a gente tem mais dificuldade de agenda com mulher. E agora eu queria, só pra gente finalizar, Fábio, que dica você dá para quem tá vindo enfrentar os feras aqui? Uma dica rápida, né? Do que a pessoa não pode esquecer de dizer, ou do que ela deve dizer, ou do que ela não deve fazer. O que você tem para contar para quem tá nos assistindo e tá vindo enfrentar os feras aqui na semana que vem? Talvez eu possa dizer o óbvio. Tá. Né? Antes de dizer o óbvio, eu quero agradecer pela oportunidade. Foi muito generoso da sua parte também, né? Sem ter um grande conhecimento sobre a nossa história lá. Mas você me veio muitíssimo bem recomendada pelo Leandro da Truckvan. Né? E pro pessoal que vai enfrentar os feras, eu diria o seguinte: legitimidade, franqueza. Porque afinal de contas, se você tiver algo a dizer que possa convencer esses caras, você vai dizer, apenas se conectar com a sua essência e com a sinceridade do seu propósito. Agora, se você não tiver algo tão relevante para dizer, é bom que apareça também, porque você vai poder ouvir um bom feedback, vai poder usar essa experiência e a gente não precisa ter medo do erro, porque o erro faz parte, igual a dor. Então o negócio é aprender fazendo, é assim que todos nós aprendemos, né, Kátia? Sim. E eu acho que é isso, legitimidade de ser e sinceridade de propósito. Acho que é o que eu posso dizer de mais relevante. Fábio, quero você de novo em outro Vai ser um programa, prazer. quero levar você pra NGT, porque é Brasil todo, quero te entrevistar lá, vou até o seu espaço, que eu sei que você Quero você em não tem Guarulhos tempo, também, quero mas você eu em vou até Guarulhos. seu escritório pra te entrevistar, não tem problema, porque Brasil precisa conhecer você. Eu adorei. Imagina, Muito obrigado. obrigada. Obrigada pelo presente, viu? E a gente espera aí você numa próxima oportunidade. O nosso próximo celeiro é o MEC, Mulheres Empreendedoras Conscientes. Patrícia Duarte, quando elaborou o MEC, tinha o principal objetivo de trazer conteúdo educativo, ou seja, passo a passo, dicas, como chegar lá. Kátia, muito obrigada por esse convite. Realmente, a gente começa a analisar, né, como foi aquela primeira entrevista e como surgiu a MEC, o passo a passo de como foi essa evolução. Sim. Nós estamos em 1 ano, né, praticamente. Sim. Então, realmente, é um divisor de águas e foi bem encantador, realmente, trilhar esse caminho para essas mulheres empreendedoras. Nós começamos com 12 pessoas somente num primeiro evento e depois era com formato lúdico e depois a gente está hoje aí com um evento para 150 pessoas, 170 pessoas. Verdade, eu sou prova disso porque eu geralmente estou nos eventos do MEC. Conta uma coisa pra gente, Patrícia. Diante de tudo que a gente está oferecendo no Em Frente às Feras, o que você acha que pode ser mais relevante para quem está nos assistindo prestar atenção? Olha, principalmente nas dicas, né? Nos insights que cada empreendedor tem, que cada divisor, cada pessoa tem uma dificuldade. Então, ali ela vai poder aprender com alguém. Porque também vai estar compartilhando algo, informação, inovação também. Então, sempre assim, o que eu vou fazer de diferente? Tá buscando algo, você também poderá se inspirar. Então vai ter muito conhecimento. Quando você fala pra mim o que eu vou buscar de diferente, você foi uma das primeiras pessoas que trouxe para São Paulo as rodadas de negócios. Você é especialista nisso, né? Conta um pouquinho para quem tá em casa, porque o que a gente tá fazendo aqui meio que é uma rodada de negócios, né? Então conta um pouquinho para quem tá em casa do que se trata rodadas de negócio. O quanto é importante para quem tá empreendendo hoje, de repente participar desses movimentos que são tão bacanas. Isso. A rodada de negócio, o principal objetivo é gerar oportunidades de negócios e parcerias. Ela existe em diversos formatos, mas o que é mais assertivo hoje
é uma rodada automaticamente centralizada, Tá. né? Então, como é que se fala? Tem um formato para 25, para 35, para 50. Então, hoje você pode... 50 empreendedores 50 ao- empreendedores ao mesmo tempo. Se conhecendo. Se conhecendo. Imagine só, Kátia, quanto tempo levaria para marcar uma reunião para falar com 50 pessoas? Meu Deus. Né? Em uma única manhã, Sem dúvida, manhã. sem dúvida. É muito difícil. Sim. Então a rodada ela gera o quê? Oportunidade de você conhecer outras pessoas de outros segmentos e que você possa gerar negócios. Eu e você, como a gente sempre participa, né? Nós temos Sim. 100% de 100% assertividade. de aproveitamento. De aproveitamento em todas as rodadas. Sim. Então, gente, o que nós fazemos lá? Além de conhecer outras pessoas, que é uma ótima oportunidade de fazer network. Sim. Tá? Então ali você vai indicar outras pessoas, vai se relacionar com outras pessoas, buscar o que você precisa para sua empresa, para o seu negócio, porque nas rodadas acontecem o quê? Valores diferenciados. Então, parcerias que você pode fazer. Ok. Então, o network que ocorre ali, não é somente naquele momento, você leva para fora também, para fazer parcerias, através de indicações. Outras pessoas fazem comissionamento, caso você indique uma empresa que venha ter participado de uma Olha, rodada que de bacana. negócio. Então, é uma coisa mais ampla Sim. do que somente aquele momento ali de você conversar, trocar cartões. Cartões de visitas em era de mídias digitais, ainda vale a pena investir? Vale a pena. Porque uma dica, né? Igual a gente falou de rodada. O Tá. cartão de visita. Você recebeu o cartão de visita, você marca que foi numa rodada de negócio, qual foi a data e uma característica daquela pessoa. Quando você encaminhar um e-mail apresentando para que você possa manter o relacionamento, você já tem uma informação. Porque você acaba, antigamente, né, todo mundo faz. Vai colocando os cartões de visita tudo na gaveta. Então a gaveta não faz negócio. Quem faz negócio é você. Então Sem precisa se dúvida. relacionar. Então hoje com as mídias sociais, o que a gente faz? Ah, mas onde você está no Instagram? Vou te seguir no Instagram, ou vou curtir a sua página no Facebook. Ah, você participa de algum grupo? Então eu quero fazer parte também. Então hoje a facilidade hoje das mídias sociais é mais ampla porque você consegue ver realmente o que ele faz, qual o negócio dele. Então o que você está me dizendo é que não adianta ter cartão de visita se não tiver uma bacana página no Facebook, um legal Instagram, porque você também é especialista nisso, né? Então para quem está em casa agora, que não teve oportunidade ainda de sentar num treinamento seu, qual a importância do Facebook, do Instagram, para você comunicar um pouquinho do que sua empresa faz? Olha, o principal objetivo hoje é você saber segmentar qual o seu público-alvo. Né? Então você cria um avatar para aquele determinado cliente, então você desenha o perfil do seu cliente. Então aí isso já tem um grande diferencial. Tem uma capa personalizada, é isso que eu ensino nesse workshop de post para as mídias sociais. Não adianta você saber tudo da sua empresa e quando a pessoa vai buscar, ela não busca mais no Google, ela busca no Facebook. E hoje as pessoas, se você não sabe hoje se relacionar com as pessoas através das mídias sociais, você perde um cliente. Porque ela vai o quê? Através da indicação. Ah, olha, um post lá que foi um depoimento. Um depoimento. Isso. E aí a pessoa vai falar assim, nossa, que legal. Então foi uma indicação, eu quero fazer esse workshop. Então o workshop, a gente falou de workshop, nós começamos com poucas pessoas, lembrariam Verdade, agora. verdade. Então hoje eu já tenho todas as turmas fechadas. Que E legal, agora Patrícia. vai virar um workshop, vai ter um treinamento online. Por quê? Para atender Poxa. fora de São Paulo e o Brasil Olha inteiro. isso, gente, pra você que tá aí nos assistindo, de repente não tem tempo de vir conhecer a Patrícia, dar um abraço nela e fazer o treinamento dela, você vai fazer isso online agora? Online também. Que bacana. Então tem uma ferramenta exclusiva para que você vai ter acesso durante um ano para aprender a utilizar as mídias sociais a seu favor, frases motivacionais, enfim, divulgar aquilo que você gosta. Senta aqui no sofá, tem que contar novidade. Temos novidade no MEC? Temos sim, agora nós estamos bem focados na parte de mudança de mentalidade, mindset do empreendedor. ok. Então, é a vida real. Então, aquele empreendedor, ele precisa saber o que é difícil, como ele vai construir e de que maneira que ele vai mudar a mentalidade para que ele possa ter mais prosperidade nos seus negócios. E realmente, assim, chegar ao objetivo principal definido mais leve também, né? Porque quando a gente muda a mentalidade, parece que as coisas vão fluindo, né? O universo parece que vai se abrindo. A lei da atração, né? As coisas fluem. Que legal. Tô muito feliz, Patrícia. De novo, obrigada. E daqui a pouquinho a gente volta. Agora eu vou apresentar para vocês 3 pessoas que são fundamentais nesse projeto. Por quê? Porque eles vão trazer dicas importantes. São os consultores e eu tenho muito prazer em apresentar o Eliezer Delfino, que vai falar sobre vendas. Não existe empresa se não houver vendas. Logo em seguida, Ana Emerick,
vai falar sobre finanças. Tem empresa sem dinheiro? Claro que não. E para que tudo isso aconteça, Mônica Oliveira vai falar sobre planejamento. Então vocês estão cercados de boa informação, de gente boa, competente, trazendo um monte de conteúdo que só vai agregar a vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Primeiro de tudo, eu estou agradecendo todo mundo que está vindo aqui, porque vocês acreditaram no meu sonho. Porque empreender não é isso? Você trazer para perto pessoas que sonham com você para isso se tornar realidade. Então eu tenho que agradecer mesmo essa galera, né, que vem doar o seu tempo, o seu conhecimento, o seu estudo, né, para estar aqui conosco hoje. E aí, gente, eu preciso começar falando sobre 3 assuntos que são muito importantes para quem está empreendendo, né? Mônica, quanto tempo você acha que demanda para alguém ter um planejamento estratégico bem assertivo em sua empresa? Então, Kátia, um planejamento estratégico, né, para a gente conseguir entender um pouquinho, não precisa tanto tempo, é mais para colocar em ação, né? O planejamento, ele exige pesquisa, né, pesquisa de mercado, entender como que funcionam realmente os concorrentes, como que é o perfil do seu empreendimento, o perfil de quem já empreende, né? Então, para esse conhecimento, estudo, pesquisa, a gente leva um certo tempo até computar tudo isso, né? Para poder colocar no papel o que você precisa a partir disso, né? O que você tem a seu favor de recursos, pessoas que podem te ajudar, mentores, enfim, quando você colocar realmente todas essas informações no papel, aí a gente faz um planejamento e aí depende muito do que você quer alcançar com o objetivo, né? O que você realmente quer e tem como meta. E aí, Eliazar, quando você gera uma equipe, né, faz toda a diferença você ter um diferencial competitivo? Totalmente, é primordial esse diferencial competitivo, Kátia, porque é o que vai dar o toque no seu produto, né? Esse diferencial competitivo é muito importante você avaliar o mercado, avaliar seus concorrentes e ao momento que você define qual que é esse diferencial, a sua equipe precisa todos estarem alinhados com isso. Por quê? No momento que você está alinhado com isso, na hora que você prospecta clientes, que você vai à busca de novos desafios, você automaticamente vai reforçar esse ponto, que é o seu total diferencial. E com isso, claro que você alavanca as vendas, né? E aí você começa a ter algum dinheiro para poder entender onde, quando, por que gastar esse dinheiro que entra na sua empresa. Porque é exatamente isso quem está nos ouvindo. Aí você pode falar nomenclaturas bacanas, né, Ana, que você deve conhecer. Mas o que a gente está falando aqui é exatamente disso. Fluxo de caixa, né, DRE, capital de giro. Tudo isso parece muito complicado pro empreendedor, né? Fala um pouquinho como que a gente pode dividir tudo isso e fazer com que seja assertivo. Primeiro, acho que é tirar um pouco do ranço que existe em relação a finanças e números, né? Assim, porque eu vejo que a parte financeira é o coração da empresa. Então, não adianta você ter uma série de áreas muito bem estruturadas se o bolso da empresa não estiver legal, né? E aí é realmente ver, assim, de que forma estratégica, porque a gente sabe que os recursos são pequenos, principalmente para as pequenas empresas, mas assim, qual que vai ser a melhor opção de investimento? O que vai fazer mais sentido dentro das opções, aí juntando o planejamento estratégico e a minha equipe de vendas, para que eu direcione esforços para eu ter o maior resultado. Eles vão estar com a gente toda semana, então vocês não vão sentir saudades, pelo contrário, vocês vão esperar aí toda semana para entender quais foram as dicas, né, e quais são os passos que eles trouxeram para que a gente empreenda com mais assertividade. Mas eu queria agora que vocês dissessem, para quem está em casa nos assistindo, algumas dicas desse empreendedor que vai enfrentar os feras, né? Vocês estão em setores muito importantes da empresa, então talvez, né, eu não sei ainda, né, surpresa ainda, mas talvez os feras queiram entender qual a sua estratégia de planejamento, né, como andam os números da sua empresa e as vendas, né, para quem você está vendendo. O que vocês acham importante, que não pode titubear na hora de conversar com o fera, que não pode gaguejar, o que vocês acham que tem que estar na ponta da língua? Vamos lá, amor. Então, eu acredito que essa parte do autoconhecimento é importante, não só o conhecimento de quem é você, mas do seu negócio. Então, quando você estiver em frente às feras, né, é importante que você tenha isso na ponta da língua.
por que você faz o que você faz, como você começou, né? Aonde você quer chegar, esses pontos de conhecimento mesmo. Você tem que saber o que é o seu negócio na essência, né? E saber de que forma você acredita que você possa prosperar, se ganhar o prêmio, né? E assim, se você não acreditar no seu negócio, você não tem como convencer o outro, né? Então é importante principalmente que você saiba a fundo e que você realmente saiba passar para o outro esse seu brilho nos olhos, essa sua habilidade, né? E do porquê que você merece ganhar o prêmio, porque o que está lá não é só um trabalho, né? Não é só um empreendimento, é uma vida, é um sonho. Então é importante que você conheça a fundo o seu negócio, é importante que você conheça a fundo o seu mercado também, a sua concorrência, que você faça uma pesquisa, que você tenha esses detalhes, não só para os feras, mas para você, né? Porque isso realmente são alguns dados que são essenciais para que o seu negócio prospere, que você saiba, né, por que caminho seguir. Então eu acredito que esse sentido do conhecimento de mercado. Ok, Eliezer? Vejo que é o diferencial do seu produto. Tá. O que o seu produto ele vai agregar na vida do seu cliente? O que ele vai fazer de diferente? Qual o impacto com esse cliente final? Sim. Isso é extremamente importante para esse Tem que negócio. estar na ponta da língua, Tem que estar na ponta da língua. Tá. E vendas. Venda com paixão, com dedicação, com estudo, com planejamento. Vamos lá, Ana. Números, eu tenho a impressão que os feras vão querer saber de números, né? O que essas pessoas que vão enfrentá-los têm que estar ali já de cor e salteado. Olha, 3 informações muito importantes, tá, Kátia? Primeiro, conheça os seus custos, entenda se você vai vender essa caneca, o quanto que ela te custa, tá? Segundo, preço, tem que saber o que o mercado paga, quais são os seus diferenciais, qual que é o teu posicionamento em termos de mercado. E por fim, retorno de investimento, né? Tá. Assim, pense como se você fosse vender uma ideia para um investidor anjo, para alguém que tivesse uma grana para colocar no teu negócio. Por que vale a pena ele investir em você? Ficou gostinho de quero mais? Então, semana que vem eles estão por aqui. Por enquanto, é isso. O Instituto Marum Patrus nasceu em agosto de 2008, de um sonho que eu trazia em meu coração, que era o de formalizar todos os projetos sociais que a Patrus fazia até então. Ele veio no primeiro momento com um viés mais assistencial, mas de toda maneira a gente se organizou em cima daquilo que nós já fazíamos, e ao longo do tempo ele foi amadurecendo e nós percebemos que tinha algo a mais para construir, que eram projetos que tinham geração de valor, voltados primeiramente para o público interno, e aí vão ser citados vários, mas eu poderia dizer o Jovem no Transporte, que é uma menina dos nossos olhos, né? E projetos voltados para o público externo, inclusive extensivos a familiares, que são projetos que a gente quer realmente mostrar para as pessoas quem são aqueles que a gente realmente valoriza. Nosso projeto de empreendedorismo feminino é chamado de Redescoberta e tem como objetivo promover uma transformação social baseado na geração de recursos para mulheres de baixa renda e, consequentemente, um aumento na qualidade de vida dessas mulheres e também de suas famílias, além de promover o empoderamento feminino. O IMAP foi se transformando enquanto transformava as pessoas, a sociedade. Seu trabalho começou com voluntariado, assistencialismo, passou pela capacitação informática até chegar no projeto Jovem no Transporte. E hoje, o IMAP, com novos projetos voltados à geração de valor compartilhado, eu continuo acreditando nesse potencial de transformação na sociedade através da capacitação e da inovação. Estamos de volta e agora, claro, no ápice do nosso programa de hoje. Apresentamos os celeiros, apresentamos os consultores, mas de verdade todo mundo quer saber
quem são os 5 feras que estão fazendo esse programa um sucesso, claro. 5 mega empresários que toparam o desafio de alavancar o empreendedorismo desse país. E eu vou estar com eles daqui a pouquinho, conversando, explicando um pouquinho mais e o que eles vieram fazer aqui de mais importante. E agora chegou a hora. Não tem como correr, não tem como fugir, porque empreender é isso, é romper desafios. E lá vou eu, fazer o quê? Aquilo que está todo mundo com medo, mas eu vou enfrentar. Os feras. Estou muito entusiasmado, início de tudo isso, uma jornada de 10 episódios. E claro, né, gente, eu acho que existe uma coisa aqui que nos une, é acreditar no empreendedorismo e saber que é isso que vai salvar o nosso país de tudo isso que a gente está vivendo. Mas eu queria entender um pouquinho de vocês, até para que as pessoas que vão estar aqui enfrentando vocês, qual a visão, o que vocês entendem, que essas pessoas que se inscreveram, foram 211 inscritos, né? A gente teve aí uma série de jeitos com aplicativo, alimentos, Cris, muito alimento, né? A gente teve bastante gente da área de marketing e muita gente, Cristiane, eu percebi que também não tem, que está informal no mercado. Então, o que eu queria entender de vocês? O que as pessoas que estão vindo enfrentá-los a semana que vem precisam saber, precisam ter na ponta da língua? Ok. Eu acho que o mais importante que as pessoas precisam ter na ponta da língua é o objetivo delas. Elas estão vindo aqui, já parte de uma história de vida, já parte de um negócio, na sua grande maioria, precisam saber o que querem, né? O que vão fazer com esse prêmio e o que isso vai ocasionar na vida empreendedora dela daqui para frente. Esse é o principal objetivo. Eu penso que o participante precisa conhecer o negócio, né? Precisa saber como funciona, aonde ele quer chegar, o que ele vai fazer com esse dinheiro, né? Se ele quer fazer uma expansão, ou aonde ele vai utilizar esse dinheiro dentro desse negócio dele, né? É importante que ele saiba isso, né? É importante que ele saiba o que ele quer atingir, aonde ele quer chegar, né? Porque senão não vai chegar a canto nenhum. É isso, sim. É a área que ele quer atuar e principalmente ter um objetivo principal definido, porque você saber exatamente aonde você quer chegar te faz, como o César falou, te faz ganhar muito tempo, te faz não cair em algumas armadilhas e não perder tempo com o que não vai te ajudar. Então, saber o que quer e saber aonde e conhecer o negócio, como o Leandro falou, faz toda a diferença, é um bom primeiro passo. As mulheres, o que acham? Eu gostaria de ressaltar uma coisa. Eu acho que tem que ter um mínimo de visão financeira. Ele tem que ter um mínimo de entendimento onde ele vai encaixar essa verba, de que maneira ele vai fazer esses 10 virarem 100. Então, eu acho que a visão é ele entender exatamente qual vai ser o tiro certo dele investir essa grana e se ele está preparado para receber isso. Ele tem que saber que uma empresa formalizada ela tem muito mais chance de expandir no mercado do que quando você faz tudo informalmente. Então, além do planejamento estratégico que tem que ter, que é super importante, e mesmo que seja o planejamento de ele fazer uma demonstração de resultado no papel de pão mesmo, mas ele saber quanto que é a receita dele, quanto que é o custo, calcular o custo do produto, o custo do serviço é importantíssimo. E aí eu vou além. Se você não coloca... quando começa a empresa, normalmente é o equipe, né? Uhum. O empresário faz tudo, todas as áreas, e tem que ter todas as áreas, mesmo que ele seja sozinho. Ele tem que ter as áreas bem definidas, porque todas são importantes e todas fazem parte da cadeia. Quem presta serviço, principalmente os participantes que vão atuar na área de prestação de serviço, sim, ele tem que ter a visão de que quem presta serviço, ele tem uma lojinha, só que é de horas. É a hora dele, é a hora da equipe, e o que acontece é o seguinte, às vezes quem presta serviço não tem essa noção, e se você previu 5 horas para fazer um serviço e consumiu 10, é a mesma coisa da pessoa ter entrado no açougue, levou 10 picanhas e pagou 5. E às vezes o empreendedor não tem essa visão, é muito importante. A questão da informação é importante, né? A gente atende empresas pequenas, médias, grandes,
E, na verdade, a cultura nossa ainda dá falta de informação. Então, é muito interessante o que a Cristiane falou, não importa se é num papel de pão, num caderno, porque muita gente não controla a sua empresa, independente do tamanho, por não ter um bom software, um programa, né, muito... Uma grande desculpa, César. Existe ali no fundo uma desculpa para a gente não enxergar que está, de repente, trocando 6 por meia dúzia e, de repente, ter que ou abandonar o sonho ou fazer acontecer de outra forma? Eu já ouvi de clientes o tipo seguinte, eu vou abrir uma filial, então está na hora de se organizar a tua empresa. Tá, mas se organizar tanto aqui, depois descobrir que ela não é tão boa assim. Então, a gente ouve coisas desse tipo. Então, muitas vezes é desculpa para não saber. Quando o cara o empreendedor começa a ter informação, primeiro que ele vai ter um negócio melhor. Mas a maioria deles se surpreendem, ou porque a empresa é mais lucrativa do que ele achava, ou porque não dá a grana que ele achava. Não é lucrativo. Mas, de qualquer maneira, a grande maioria se espanta. O que a gente vai buscar aqui é ver se essas pessoas conhecem um pouco do seu negócio melhor. E a prerrogativa de se ter uma empresa é ter lucro, né? Além da questão dos custos, tem também a questão da formação de preço, né? Que tem muitos empresários aí, micro, pequenos, enfim, que não sabem fazer preço. E como não sabe fazer preço, não sabe fazer custo, muitas vezes não sabe nem quanto está ganhando ou não sabe quanto quer ganhar, né? Tem muitos deles que inclusive não monitora faturamento, não está olhando o quanto a empresa está dando de faturamento, né? E se não está monitorando o faturamento, também não toma decisão, né? E isso pode ser determinante para o sucesso do negócio, né? Aquele negócio assim, o empreendedor, quando ele tem um comportamento, independe da tecnologia, porque se ele quer monitorar, ele monitora no caderninho, isso né? Mesmo. Como tem outros que já têm um comportamento e monitoram num sistema um tanto mais sofisticado. A Cris estava contando aqui, né, sobre os empreendimentos dela, que já está há bastante tempo atuando nesse mercado de alimentação corporativa. E é legal que nós estávamos falando exatamente isso. A pessoa precisa ter um negócio efetivo. E o que é um negócio efetivo? É aquele quando o cara para de ter um emprego por conta própria. Conforme o Eleandro comentou, às vezes o cara vai lá, passa no caixa, pega um dinheiro, não controla nada e, na verdade, ele não tem uma empresa, né, Cris? Ele tem um emprego por conta própria. Tá. E o que nós vamos fazer aqui, né, pelo menos todos aqui estão alinhados para isso, é ajudar a pessoa a ter essa visão. Tudo bem que por algum tempo você ter um emprego por conta própria, mas é legal você sair de empreendedor para empresário. E aí muda o jogo e tudo vira, né? Tá. Uma coisa que eu acho muito importante é que empreendedorismo para mim é comportamento. Então, alguns falam que é dom, que é talento. Para mim, você pode ir melhorando e o seu comportamento é empreendedor. Então, o que para mim é um comportamento empreendedor? É aquele cara que sabe que aprendeu muita coisa, mas ainda não é o suficiente e a cada dia ele busca conhecimento. E a cada dia ele entende que ele precisa aprender mais. É o cara que é ensinável, é aquela pessoa que sabe que ela ainda não chegou e que ela está caminhando. E até o fim da vida dela, ela vai estar caminhando. E que é flexível, né? Porque, na verdade, o fato de você ser dono do seu nariz, né? Dono de um negócio, não significa que você não tenha que ter alguma flexibilidade, está aprendendo sempre. Gente, dentro desses 211 inscritos, eu dei uma passadinha de olho, assim, neles, porque eu efetivamente não participei da seleção. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Eu não vou dar minha opinião, porque eu quero ouvir a de vocês para entender se eu estou certo ou errado. Vou ficar quietinha aqui. Muitos dizem que não tem concorrentes. Eu não consigo entender, olha que eu já tive mais de 12 empresas, né? E mais, isso eu confesso, eu sou apaixonada pelos meus concorrentes, porque são eles que me levam sempre a estar à frente. Existe hoje no mundo alguma empresa que possa não ter concorrência no mercado? O seu concorrente, eu acho que é o espelho, né? Porque é onde você vai aprender mais com o que ele fez certo e o que ele fez errado, né? Todo negócio tem o fim importante. Eu gosto de dizer que empreender e ter empresas e negócio é um negócio muito bacana, muito divertido, desde que ele dê dinheiro. Né? Então, esse é o foco principal de qualquer empresa, né? Quando o dono, o empreendedor cresce, a empresa cresce junto. E lá na outra ponta existem clientes que vão consumir ou o produto ou o serviço que vai deixar o dinheiro dele ali. Sim. Se ele decide não deixar o dinheiro contigo, porque vai deixar o dinheiro em outro lugar, esse outro lugar é teu concorrente. Você precisa saber se o dinheiro vai vir para a tua empresa, para o teu empreendimento, ou se pode naquele mesmo momento estar indo para outro lugar. E a partir do momento que você entende isso,
você consegue identificar melhor quem são os teus concorrentes e o que o teu cliente está decidindo, para onde ele está indo. Não, e Isso mais, né? Normalmente o empreendedor, quando ele abre sem muita noção de planejamento e do que é ter uma empresa, principalmente quando ele vem de um mundo corporativo, ele acha que empreendedorismo é glamour, né? Que você vai trabalhar a hora que você quer, né? Que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai viajar, que você que vai mandar, ninguém vai mais falar. É o contrário, porque assim, se você tem uma empresa, tem equipe e alguém faltou, principalmente o pequeno, você tem que saber fazer, você tem que sentar lá e fazer porque você tem que entregar para o cliente. Então, eu acho que a pessoa do empreendedor, e eu acho que isso é uma das coisas que eu vou avaliar bem aqui, é quem que é a pessoa. Essa pessoa realmente ela é uma pessoa flexível, ela é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que quando tem que fazer, ela senta e faz. Ou é aquela pessoa assume a responsabilidade, ou é aquela pessoa que está ainda no glamour, eu sou empreendedor, bacana. Gente, empreendedorismo é muito legal quando você já está ganhando dinheiro, mas até você ganhar dinheiro, até você ter lucratividade, tem um caminho bem longo aí. E mesmo quando você entra com investimento, se você não sabe usar esse investimento, o dinheiro acaba. Sim. E aí, se você não fez a lição de casa que tem que fazer, né, de todo o monitoramento, de planejamento, etc., Foi muito legal você comentar isso, porque às vezes o principal inimigo do empreendedor e o principal amigo também é uma coisa chamada paixão. Então, a pessoa se apaixona por uma ideia e não consegue... quando você está apaixonado, você não olha para os lados, você só vê uma coisa. Né? E aí você vê todas as qualidades e não vê algumas coisas, alguns defeitos que depois poderão te causar muito problema. Né? E não estar apaixonado também por um negócio é melhor não começar. Muita gente provavelmente estão assistindo em casa, né? E as pessoas falam assim, principalmente quando são funcionários, colaboradores em alguma empresa, um dia eu abro a minha empresa que aí eu não trabalho mais. Lê do engano. Né? Empreender é trabalhar e trabalhar muito. Chega um momento... Às vezes sonhar que está trabalhando. Né? Chega a sonhar. Então chega um momento lá na frente que você consegue trabalhar um pouco mais com a cabeça e menos com o corpo, mas isso é um estágio muito lá à frente. Né? Empreender é trabalho duro. Recebi a visita de uma cliente lá na empresa, né? Sim, uma cliente muito bem colocada na empresa dela, enfim. E ela falou assim, mas você não tem esses problemas porque, afinal de contas, você é dona do seu negócio. Eu falei, se você soubesse o preço que eu pago, as noites que eu fico sem dormir, o preço que eu paguei para chegar até aqui foi muito alto. Então, vocês não sabem, né? Então, a gente tem o bônus, mas o ônus também, às vezes, tem gente que não suporta. Aguentar a pressão que a gente aguenta. E outra coisa que tem que tomar cuidado é a gente ser concurseiro, né? Faz curso, mas não aplica nada na empresa. Então, isso é um cuidado que a gente vê muito empreendedor que está começando, vou fazer curso de tudo, vou no Sebrae, vou não sei aonde, faz um monte de curso, mas não aplica nada na empresa. Tem gente que pega o conhecimento, senta em cima dele e só utiliza esse conhecimento para persuadir os outros, para convencer as outras pessoas. O que eu espero dos participantes, é principalmente isso, saber o que quer, saber aonde vai chegar, brilho no olho, resiliência, como os colegas falaram aqui, e principalmente jamais se vitimar, porque quando o empreendedor começa a falar assim, a culpa é do governo, a culpa é do mercado, a culpa é do cunhado, isso é o começo do fim, né? Então assim, assumir a responsabilidade, traz para si, eu vou fazer dar certo, convença-nos que você pode fazer dar certo. É isso que nós queremos ouvir, é disso que nós queremos ser convencidos. E você tocou num ponto importante, né? Família. Vou colocar todo mundo da minha família para ajudar, porque eu estou começando, não vou registrar. Gente, você pode demitir? Se você não pode demitir, não vou entrar. Não põe, porque você vai criar um outro problema, né? Eu já vi mãe colocar processo em filha, né? Então, assim, cuidado com quem que você vai colocar dentro da sua empresa e com a imagem que essas pessoas vão passar para os outros colaboradores, porque normalmente você quer ajudar e às vezes essa pessoa vai se sentir, eu sou sobrinha do dono, filho, e aí não vai cumprir a sua função dentro da empresa e isso vai prejudicar o seu negócio muito. Então, pessoal, e aí eu fui fazer algumas pesquisas de mercado e eu percebi que o índice de mortalidade das empresas acontece aí nos primeiros 2 anos. 2 anos.
Eu falei, mas nossa, por que será que acontece isso? Será que é falta de capital, né? A pessoa entra e de repente entra com pouco dinheiro e aí começa a precisar no meio do caminho? E para mim a grande surpresa, não. 52% dessas empresas que fecham os primeiros 2 anos, fecham porque não conheciam seu público-alvo, né? Isso quando eu li, eu falei, uau, isso é assustador, né? Porque você monta uma empresa e você não sabe quem é o seu público. O que vocês pensam disso, gente? Isso é falta de busca de informações. Porque às vezes o processo empreendedor, assim, eu entendo que ele começa da seguinte maneira. Primeiro a pessoa tem que saber o que quer. Aí ela sabe cozinhar, pode ser que ela vê uma oportunidade nisso. Quando ela vê a oportunidade, o que ela faz? Ela começa a se planejar e busca informações, né? Busca informação e avalia o risco. É mais ou menos nesse sentido. Só que o que acontece? Às vezes a paixão cega, né? E ele fica tão apaixonado por aquele negócio que ele busca fornecedor, ele busca a concorrência, talvez, ele busca saber do financeiro, ele busca o ponto, ele vê um prédio, às vezes lá vazio, ele aqui dá um restaurante maravilhoso e tudo mais. Mas o que é para ele, né? O que ele queria para ele. Ele se vê como cliente, né? E esquece de perguntar para aquele que vai pagar, entendeu? Porque ele só olha a necessidade dele. Bem legal isso que você falou, Leandro, porque as pessoas não percebem uma coisa importante, que o cliente, na verdade, ele não quer o seu serviço, ele não quer o seu produto, o que ele quer é a solução para um problema dele. Então entender isso é muito importante. Então o cliente, ele não está nem aí, né, para o seu produto ou serviço, ele gasta dinheiro, as pessoas só põem dinheiro para resolver algum problema. E resolver um problema pode ser uma dor, pode ser uma necessidade, uma dificuldade, ou realizar um sonho de ter um buffet, de ter um atendimento, de ter uma roupa legal, né? Então, é bom a gente entender que valor que nós estamos entregando, porque as pessoas trocam dinheiro por algum valor percebido. E isso é fundamental na hora de nós pensarmos em um negócio. Ok, eu vou ganhar dinheiro como? Que valor eu vou entregar para o mundo? Que ajuda que eu estou dando para as pessoas? Aí sim, beleza. Então, quanto mais pessoas estiverem buscando essa ajuda, mais oportunidade você tem. Por exemplo, você tem muitas pessoas querendo, por exemplo, cortar o cabelo, né? ter um look legal. E aí tem muitas opções. E aí a diferença está em que a pessoa não compra só o corte do cabelo, ele compra a experiência em fazer negócio com você. Eu sou paulista, eu gosto de acarajé, gosto de chimarrão. Mas eu vou vender chimarrão na Bahia, entendeu? É só você sair a campo e pesquisar e perguntar. Pode parecer muito louco, mas hoje tem muito agricultor gaúcho plantando lavouras na Bahia. Então, se tem muito agricultor lá, de repente eu posso vender chimarrão porque eu vou estar resolvendo um problema, porque o pessoal não tem onde comprar. Então, assim, se eu sair e pergunto e sei qual problema eu estou resolvendo, se tem gente disposta a pagar por isso, eu posso somar minha paixão com isso. Senão fica só a paixão, como o Leandro disse. Eu vejo um ponto maravilhoso, dá um restaurante lindo aqui, mas não tem ninguém que come o meu produto que quer aquilo ali. Verdade. Né? Conhecer o cliente, isso é fundamental. Então aí, meus queridos, para finalizar o programa de hoje, que foi tão bacana, eu imagino que as pessoas lá em casa estão afoitos para os próximos episódios, eu queria que vocês deixassem uma dicasinha, né, do que vocês estão esperando deste projeto, dessa primeira temporada. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria, é uma honra estar aqui, porque os empreendedores, eles são forjados na trincheira do empreendedorismo, assim como os guerreiros são forjados em campos de batalha. E a gente aprende muita coisa, tem muita coisa que dá certo e muita coisa que dá errado. E definitivamente eu acredito que a melhor maneira de nós ajudarmos o nosso país é ajudando o maior número de pessoas a empreenderem, e não só empreenderem, mas terem sucesso como empreendedor. Então, para mim é uma alegria poder compartilhar um pouco do que eu vivi aí nessa minha estrada, e eu tenho certeza que, assim como os colegas aqui também tem muito a contribuir, e o que a gente espera dos empreendedores é que venham com vontade de aprender, vontade de fazer o certo e não o fácil. É isso. Assim, eu me sinto honrado pelo convite, de estar aqui, né? Eu acho que é uma oportunidade de, mais uma vez, estar contribuindo com o empreendedorismo aqui no país, porque eu acho que o empreendedorismo pode fazer a diferença,
né? Pode fazer a diferença na vida de todo brasileiro, né? Eu penso que o empreendedor é aquele que assume responsabilidade e deixa de reclamar. Simplesmente ele assume responsabilidade e vai fazer a sua vida, né? E eu acho que é disso que o Brasil está precisando, né? Então, para mim é uma honra poder contribuir. O que eu espero dos participantes é que eles venham de coração aberto e também de ouvido aberto, né? Para escutar os feedbacks, para escutar sugestões aqui, né? E que utilizem isso para melhorar na sua vida lá fora, para melhorar o seu desempenho, né? Porque é isso que vai fazer a diferença, né? Aquela pessoa que vem aqui com a mentalidade de um aprendiz tende a crescer bastante, né? E aqui eu creio que tem muito conhecimento nesse grupo que pode dar essa contribuição a essas pessoas, né? Tenham coragem, né? Se preparem para falar aqui na frente, para mostrar o que é o seu negócio, né? Venham planejados, né? E não tenham medo, não. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Eu agradeço imensamente a oportunidade, me sinto lisonjeada por ter sido escolhida, por ter sido chamada para fazer parte desse movimento. Uma das coisas, uma coisa que o último cliente que eu atendi, ela me perguntou o seguinte, qual é o seu diferencial? Eu olhei para ela e falei, olha, são 26 anos de empreendedorismo e eu posso te dizer que eu já errei muito. E isso, qual é o benefício disso? Que hoje a possibilidade de eu acertar é tão grande que você vai estar contratando uma empresa que já tem uma experiência e que com os erros que a gente viveu, a gente já aprendeu e por conta disso, hoje acertar é muito mais fácil. Então, é o que eu quero dizer para você. Errar faz parte do processo. Se você não erra, você não tem a capacidade de se levantar e recomeçar e enxergar. Se você não identifica que errou, né? E que você pode ser melhor da próxima vez. Então, é isso. Seja ensinável, tenha a capacidade de entender que empreender é um processo evolutivo e quanto mais ensinável você for, quanto menos rígido você tiver para receber feedback, melhor vai ser o seu momento aqui, né? Eu acho que é isso. Bom, é um prazer imenso estar nesse programa. Eu acho que a gente vem com uma visão de que é para fomentar realmente o empreendedorismo. Essa é a minha visão como empreendedora, como contadora. Mesmo por vir de grandes corporações e montar um escritório de contabilidade. E é o que eu passo para os meus clientes. A gente tem que trazer o do grande para o pequeno de uma forma que possa ser utilizado na pequena empresa e no médio empresário, né? Porque às vezes o empreendedor ele se faz de vítima. A gente falou alguma coisa aqui no contexto que ele acha que ele não pode ter um determinado sistema, um determinado controle, porque isso só faz parte de grandes empresas. E ao contrário, ele tem que sim ter esses controles, tem que ter esse aprendizado e tem que colocar na prática. Eu ouvi alguma palestra aí das que eu já assisti, que 10% é de estudo e 90% é de prática. Então, se você não coloca em prática aquilo que você aprendeu, o que você estudou do seu negócio, não vai rolar, né? E fazer, gente, tenha coragem de fazer. Então, o que eu espero é ver pessoas aqui com brilho no olho, que entendem do seu negócio, que têm paixão pelo seu negócio, mas que não são, né, fechadas num quadradinho. Que ela sabe que o empreendedorismo você planeja, mas não vai sair quadradinho daquele jeito que você planejou. Vai ter algumas situações que você vai ter que se reinventar. Então, o empreendedorismo, para mim, as pessoas têm que saber se reinventar todos os dias. E é isso que eu espero ver nas pessoas aqui, a atitude de se reinventar, de fazer diferente e de fazer acontecer e principalmente de olhar para as pessoas, seja a equipe ou seja cliente. Tem que olhar para as pessoas. É isso. Bom, eu achei muito bacana o convite e obviamente aceitei de pronto por essa vontade de ajudar pessoas. Eu coordeno em São Paulo um programa que já atendeu mais de 5 mil empreendedores no Brasil todo. Então, está num programa onde, de alguma maneira, a gente vai ajudar as pessoas, esse é o principal objetivo. Será que eles vão ter medo de vir aqui, enfrentar os feras e tal? Nós, de alguma maneira, somos feras em aprender e evoluir, por isso chegamos onde nós chegamos. Então,
que a gente quer, de alguma maneira, colaborar, seja com confrontos, seja com perguntas, e para isso eles têm que estar prontos, né? Prontos para saber ouvir, prontos para saber responder, porque com certeza muitas das perguntas que vão ser feitas aqui, ou muitas das respostas que serão dadas ou não aqui, são perguntas e respostas que o público que vai estar em casa assistindo vai ter que conseguir responder sobre os seus próprios negócios, sobre sua própria vida também. Então a expectativa é que, de alguma maneira, a gente consiga, no final desse programa, ajudar aqueles que por aqui passaram e que a gente consiga ter um vencedor aí que vai estar focado no resultado lá na frente. Que empreender é isso. Empreender é alcançar um resultado e a gente vai procurar aqui pessoas que queiram alcançar esse resultado. O prêmio em si é só um degrau e empreender é feito de muitos e muitos degraus. Que esse degrau seja bacana para alguns e um degrau um pouco maior para aquele que vai ser o vencedor no final do programa. Nós estamos aqui para ajudar que um desses participantes aí consiga alavancar os seus negócios, a vida, a sua empresa, em função desse negócio, desse degrau que a gente vai estar participando. E vamos junto.